Capítulo 19, por favor. Deus abençoe minha amiga Vanessa, amiga já de alguns anos. Prazer poder cooperar com vocês, pastor Jefferson, prazer conhecê-lo, meu amigo. Deus abençoe, faça prosperar o trabalho da sua mão. Deus envie todo o recurso necessário para o reino de Deus continuar crescendo aqui através da sua vida. Ô, glória! Tá bom? Que Deus envie mais pessoas para poder ajudá-lo a puxar essa rede. João capítulo 19, verso 1 e 2. Depois você vai lá para o verso 17. Se é de costume ficar de pé, esteja de pé. Se é de costume ficar sentado, faça conforme você foi ensinado. João capítulo 19, verso 1 e 2. Depois, mesmo capítulo 19, verso 17. Aí nós vamos até o 30, um texto muito conhecido. João capítulo 19, verso 1 e 2. Depois, verso 17, vamos até o 30, tá bom? Aí um conselho que eu te dou, se você quiser manter a Bíblia aberta, vai ser importante, porque eu vou recorrer muito ao texto. E aí, se você tiver com a Bíblia aberta, você acompanha com mais facilidade que eu vou ministrar. Mas diz assim: Pilatos, pois, então tomou Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Agora o verso 17. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num estopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E se você puder, diga amém. Amém! Sentar, obrigado. Eu já tinha falado para a Vanessa no WhatsApp, e hoje eu vou ministrar em Petrópolis também. Então, assim que terminar aqui, eu não vou poder demorar muito, só pedir já desculpa antecipado, porque está dando, eu olhei no Waze aqui, está dando 2 horas de prazo até Petrópolis, passando pelo arco metropolitano. Que a serra ali, qualquer coisinha para aquela serra. Eu já passei uns apertos ali que não tem jeito. Então, assim que terminar aqui, 10 minutinhos no máximo, eu vou ter que me retirar, tá bom? Então, me perdoem sair correndo, mas é por causa desse compromisso que eu tenho lá, que já está marcado há muito tempo também. Então, assim que terminar aqui, eu vou subir a serra. Mas vamos lá. Tem uma frase que eu gosto de começar a falar sobre esse texto aqui, sobre a crucificação de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito de citá-la. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela é muito interessante. Antes que Deus dissesse, haja luz, primeiro Deus disse, haja cruz. Ou seja, o Calvário, a cruz, não foi um acidente de percurso no ministério de Jesus. A cruz não foi um projeto do diabo, não foi um plano do inferno, não. Quando a gente olha para Apocalipse 13:8, o texto diz que o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus nos viu aqui, 1º de setembro, Cabo Sul, projeto Resgatar, e disse: lá tem um povo que vai precisar do sangue de Jesus. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus partiu do sacrifício do Cordeiro na eternidade. E aqui, João 19, é onde isso vai acontecer, onde vai consumar. Por isso que no verso 30, Jesus diz: está consumado, ou seja, está concluído. E aí todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os 4 falam sobre a crucificação, falam sobre esse episódio.
Então, outra coisa que eu queria que você tivesse em mente aqui, que é muito importante, é que a cruz, eu sei que vocês têm usado a cruz aqui nas camisas, a cruz, ela não é o propósito da vinda de Cristo, mas ela representa esse propósito. Qual era o propósito da vinda de Cristo? Filipenses 2 nos ensina, ele veio para nos salvar, para nos resgatar, para morrer em nosso lugar. Mas onde isso aconteceu? Na cruz. Então a cruz não é o propósito, mas a cruz representa o propósito. Por isso que a cruz tornou-se símbolo do cristianismo. A cruz representa esse lugar onde Cristo consumou a obra da nossa salvação. E aí, quando você olha para o verso 1, se você quiser, com a Bíblia aberta, quiser acompanhar, o verso 1 de João 19 diz que Pilatos mandou açoitar Jesus. Por que Pilatos manda açoitar Jesus antes de crucificá-lo? Porque a cruz em si, ela não foi projetada para matar. A cruz não era um instrumento de morte, como a cadeira elétrica, outros que você possa conhecer. Não. A cruz foi projetada para torturar, para prolongar o sofrimento. Quem inventou a cruz foram os persas, e eles faziam o quê? Açoitavam a pessoa e depois colocavam na cruz. Então na cruz a pessoa não morria pela dor dos cravos, até porque muitas pessoas não eram pregadas na cruz, eram amarradas na cruz. Sendo que algumas pessoas eram amarradas, então ninguém morria pela dor dos cravos. A pessoa era açoitada e depois de ser açoitada era pendurada no madeiro e ali ficava durante dias exposta ao tempo, exposta aos insetos, às aves de rapina, sem água, sem comida. Então a cruz era um instrumento projetado para torturar as pessoas até a morte e não para matar em si. Por isso que Jesus teve que ser açoitado antes. Então primeiro feria-se quem ia para a cruz, para depois que ele fosse para a cruz ferido, sangrasse e sofresse até a morte. Como é que funcionava esse açoite aqui do verso 1? Se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir aquele filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, é claro que tirando ali o toque de Hollywood, né, o toque da televisão de aumentar as coisas, é mais ou menos aquilo ali. Quem ia para a cruz, primeiro era açoitado com um instrumento chamado azorrague, um instrumento de tortura. O azorrague é um chicote feito com tranças de couro, e na ponta desse chicote havia um pedaço de chumbo e de ossos. Depois que o condenado era açoitado com azorrague, que o seu corpo ficava flagelado, aí então ele colocava a cruz nos ombros e partia rumo ao lugar da crucificação. Então Jesus primeiro tem que passar por esse açoite, ele tem que ser flagelado. Só que aí o texto diz no verso 2 que os soldados colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e o vestem com uma veste púrpura. Quando você olha para Mateus 27, Mateus dá uma informação que João não dá. Mateus diz que além da coroa e além da veste púrpura, colocaram também uma cana na mão de Jesus. Por que os soldados fazem isso? Preste atenção nisso aqui. A ordem de Pilatos era açoitar Jesus. Mas além do açoite, os soldados decidem zombar de Jesus também. Quando levaram Jesus para Pilatos, eles tinham que ter uma acusação. Acusaram Jesus de crime de insurreição, de rebeldia. Nesse tempo aqui, toda aquela região do Oriente Médio, Judéia, Pérea, Galiléia, Samaria, aquela região era toda província do Império Romano. Ninguém podia ser condenado à morte se Roma não desse o aval, se Roma não batesse o martelo. Então, para que Jesus fosse condenado, eles tinham que arrumar uma justificativa. E alguém disse para Pilatos, esse homem tem que morrer, porque ele está se declarando rei no lugar de César. Quando Pilatos pergunta para Jesus, vem cá, você está se declarando rei? Você é rei? Jesus responde, olha, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. E aí, quando Jesus recebe essa calúnia de crime de insurreição, o que Pilatos diz para os soldados? Açoitem-no, porque talvez se a multidão o ver açoitado, se a multidão o ver sangrando, eles não vão querer que ele morra. Então, quando Pilatos manda açoitar Jesus, os soldados, além do açoite, decidem zombar de Jesus. E essa zombaria tem a ver com a acusação. Por quê? Porque já que estão acusando Jesus de se declarar rei, olha o que eles fazem. Olham para Jesus e dizem, olha, já que você é rei, rei que é rei tem que ter uma boa veste. Então colocaram uma veste púrpura nele. Púrpura, que era um tecido muito caro. Então colocaram aquela roupa de Jesus em forma de zombaria, dizendo, já que você é rei, rei tem que andar bem vestido. Colocaram uma cana na mão dele, por quê? Porque todo rei tinha um cetro. Então disseram, já que você é rei, você tem que ter um cetro para julgar. Colocaram uma cana como se fosse um cetro na mão de Jesus. E a coroa? Olharam para Jesus e disseram, já que você é rei, rei que é rei tem que ter coroa. Então teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus em forma de zombaria. Só que o povo aqui do projeto Resgatar, o povo que está aqui cultuando a Deus essa tarde, entende muito bem que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Porque toda essa zombaria dos soldados nada mais não serviu para nada mais a não ser para transformar, para aumentar, a glória de Cristo. Sabe por quê? Porque aquela veste de púrpura foi trocada por uma veste de louvor. Aquela cana foi trocada por um cetro de justiça, que regerá as nações de eternidade em eternidade.
E aquela coroa de espinhos foi trocada por uma coroa de glória, que faz dele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aquela zombaria que queriam aplicar a Jesus, na verdade, converteu-se em glória para o nome dele. O que a gente aprende com isso aqui? Que da mesma forma como foi com Jesus, isso aqui é uma palavra profética. Tudo que o diabo investir contra a sua vida, tentando te envergonhar, Deus pode transformar em vitória na sua vida. Foi assim que aconteceu com Jesus. E aí depois que Jesus é zombado, é torturado, colocaram essa cana, essa veste, essa coroa de espinhos na cabeça dele, Jesus é colocado ao lado de Barrabás. E Pilatos então faz aquela pergunta que todos nós conhecemos: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Jesus está nos degraus da Fortaleza Antônia, a multidão está no pátio. E quando Pilatos pergunta quem vocês querem que eu solte, a multidão grita: solte Barrabás e crucifica Jesus. Chegamos no verso 17, o que acontece no verso 17? Olha o que o texto diz: que levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Parece simples nós lermos isso aqui, mas não é. Eu queria só que você se atentasse para esse verbo aqui. Jesus coloca a cruz e sai. Olha que lindo. Ele não foi empurrado. Ele não foi chutado. Ele não foi conduzido. Ele colocou a cruz nos ombros e simplesmente saiu de livre e espontânea vontade. Ele saiu. Por que é importante a gente frisar isso aqui? Porque Jesus é diferente de nós. Em que sentido? Que nós, de vez em quando, temos um pezinho no farisaísmo. Nós, de vez em quando, somos hipócritas. Quer um exemplo? Qual de nós aqui nunca disse algo que não fez ou nunca fez algo que não disse? O nome disso é hipocrisia. Só muda o nível, mas todos nós temos um pezinho no farisaísmo. Jesus não, ele nunca disse algo que não fez e nunca fez algo que não disse. Por isso que ele toma a cruz e sai sem que ninguém ordene. Sabe por quê? Porque em Marcos 8,34 é um dos textos que diz, ele vira para a multidão e fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas olha o que ele disse: aquele que quiser. Ou seja, tem que tomar a cruz de livre e espontânea vontade. Como é que ele ia nos mandar tomar a cruz de livre e espontânea vontade se ele não tivesse tomado a dele? Então, antes de nos dar a ordem, ou, aliás, por nos dar a ordem de tomar a cruz de livre e espontânea vontade, ele faz isso primeiro. Então, de maneira resiliente, corajosa, ele coloca a cruz nos ombros, sem que ninguém o empurre, o ordene, sem que ninguém o faça ir a contragosto. Ele, com a cruz nos ombros, rumo ao Calvário para cumprir o propósito da nossa salvação. Isso nos ensina que reino de Deus é assim que funciona. Somando com o que a Vanessa falou aqui, se eu tiver que fazer a contragosto, se eu tiver que fazer obrigado, eu ainda não entendi o que é reino de Deus. Reino de Deus é quando eu faço de livre e espontânea vontade. Se eu fizer a contragosto, eu ainda não entendi o que é a liberdade que o reino de Deus me oferece. E aí, Jesus com a cruz nos ombros, ele ruma ao Calvário. E João não dá uma informação, mas Marcos e Lucas dão uma informação muito importante. Eles dizem que a certa altura do caminho constrangeram um certo Simão de Cirene a ajudar Jesus a carregar a cruz. Não é tradição protestante, não é nossa tradição, é tradição católica afirmar que Jesus deixou a cruz cair. Nenhum dos evangelhos está escrito que ele deixou a cruz cair, não. Mas por tradição católica a gente acaba reproduzindo isso. Mas vamos parar para analisar o texto mais friamente. Se você levar em consideração que Jesus apanhou, que ele não dormiu, que ele foi preso desde a meia-noite do dia anterior, é claro que ele está debilitado fisicamente. Então, em algum momento, ele teve dificuldade de carregar a cruz. E a cruz representa o propósito. E quando ele precisou de alguém para ajudá-lo a carregar a cruz, apareceu um Simão, o Cirineu. Cirene, atual Líbia, norte da África, 18 quilômetros ao sul do mar Mediterrâneo, centenas de quilômetros de Jerusalém. Apareceu alguém para ajudar Jesus a carregar a cruz. E eu gosto do nome dele, Simão. Quando eu leio isso aqui, quando eu lembro, na verdade, esse texto de Marcos 15, 21... eu me lembro que no ministério de Jesus também tinha um Simão. Alguns, mas um muito conhecido, Simão Pedro. Lá em Mateus 26, a partir do 31, quando Jesus está indo para o Getsemane, ele vira para os discípulos e diz assim: essa noite ainda todos vocês vão se escandalizar em mim. Vocês terão vergonha de serem meus discípulos. Quando Pedro ouve isso, Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, todos podem te abandonar. Eu de maneira nenhuma te abandonarei. Aí Jesus diz: Pedro, deixa eu dizer um negócio que você não sabe. Satanás pediu para cirandar a sua alma, do mesmo jeito que ciranda o trigo.
Cirandar o trigo, sabe o que é? Colocar o trigo na peneira e jogar para o alto, contra o vento, para as impurezas do trigo sair. Olha o que o diabo disse para Deus. Deus, deixa eu tentar Pedro, que tudo que não presta na vida dele eu vou colocar para fora, vocês vão ver quem é Pedro de verdade. Meu Deus. E Jesus veio para Pedro e fala, Pedro, eu roguei ao Pai por ti. Você está dizendo que não vai me negar, mas você é o alvo. E aí Pedro vira para Jesus, e vou usar uma linguagem mais moderna para você entender. Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, não tem Satanás certo, tamo junto. Hashtag TMJ, ninguém vai parar, não. Estou contigo e não abro. Aí Jesus diz, Pedro, então espera o galo cantar, depois a gente conversa. Mateus 26, a partir do 69, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E na terceira negativa é impressionante, porque a empregada da casa de Caifás passa. Olha para Pedro e fala, você fala igual um deles. Porque crente se entrega quando abre a boca. A empregada passa e fala, você é um deles. E Pedro então nega Jesus com toda a veemência. E o galo canta. Pedro desaparece da história. Quando Jesus está com dificuldade para carregar a cruz, quem tinha que aparecer lá não era Simão Cirineu. Era Simão Pedro. Sabe por quê? Porque Simão Cirineu não prometeu nada. Quem prometeu foi o Simão Pedro. Foi o Simão Pedro que falou assim, estou contigo, eu vou até o final. Simão Cirineu não prometeu nada, mas quando a cruz parou e precisou de alguém para carregar, Simão Pedro não estava lá. Aí Deus teve que mandar o Simão Cirineu, desculpa. Agora para fazer uma introspectiva. Quanto Simão Pedro já bateu no seu ombro e falou, conta comigo. Se precisar de mim, me chama. Mas quando a cruz parou, o Simão que prometeu não estava lá. Só que tem uma lição para nós aqui. Para cada Simão que promete e não aparece, Deus manda outro no lugar, mas a cruz não fica parada. Tem uma palavra profética que o seu propósito não vai parar. Aleluia. Porque Deus enviará alguém para te ajudar a colocar essa cruz nos ombros e chegar até o lugar que Deus determinou que você chegar. Sempre aparece alguém. Isso aqui é profético. Guarde o que eu vou lhe dizer, vocês já sabem, eu só estou repetindo. Quando Deus quer nos prosperar, Deus nos dá coisas, carro, casa, emprego, renda. Isso é quando Deus quer nos prosperar. Então quando Deus quer prosperar, Ele dá coisa. Mas quando Deus quer mudar a nossa vida, Ele não manda coisa, Ele manda pessoas. Ele manda alguém para ajudar a carregar a cruz no caminho. Uma coisa que eu aprendi muito cedo, quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá acompanhado. Todos nós precisamos de companhia, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então isso aqui é profético, Deus colocará alguém para te ajudar a carregar essa cruz. Haverá dias que vai pesar. Haverá dias que, porque o servo não é maior do que o Senhor. Se Jesus sentiu dificuldade para carregar a cruz, em algum momento o propósito vai pesar no seu ombro também. Vai ter dia que você vai dizer, isso não é para mim, não fui chamado para isso. Eu vou parar, vou desistir, eu vou recuar. E é nessa hora que Deus manda alguém para te ajudar a carregar a cruz. Eu aprendo que a parte mais importante de um ser humano não é nem a cabeça e nem o coração, é o ombro. É onde você pode dar suporte para quem está precisando. Simão coloca a cruz nos ombros e ajuda Jesus a carregar aquela cruz. E aí Jesus ruma ao Calvário. Não sei quanto tempo Simão ajudou Jesus a carregar a cruz, mas eu sei que Simão ajudou Jesus com a cruz até certo ponto. E aí fica uma pergunta, embora não seja aula de hermenêutica bíblica, mas fica uma pergunta: o que um homem da África, da Líbia, um homem de tonalidade de pele escura, um negro, estaria fazendo em Jerusalém às 8 da manhã na Páscoa, para encontrar com Jesus? O que ele não está fazendo lá? Quando você olha para o texto de Marcos, Marcos diz que ele vinha do campo. E aí eu já ouvi tanta coisa sobre Simão, ele está vindo do campo porque ele está vindo do trabalho. Só que você tem que lembrar uma coisa, é Páscoa, é feriado em Jerusalém. Segundo, Jesus foi apresentado a Pilatos na primeira hora do dia, Marcos 15:1. E ele é crucificado na terceira hora do dia, às 9 da manhã. Se ele é julgado por Pilatos na primeira hora do dia, entre 6 e 7, e é crucificado às 9, o encontro entre Simão e Jesus se deu por volta de 8 horas da manhã. Se Simão está vindo do trabalho às 8 da manhã num feriado, ele tinha que ser guarda noturno. E o povo judeu não conta a virada do dia como nós aqui à meia-noite. Eles contam a partir do pôr do sol. Então do pôr do sol de quinta-feira já era sexta, já era Páscoa, ninguém podia trabalhar. Então Simão não está vindo do trabalho. Quando Marcos diz que ele vem do campo, campo ali não é uma referência de trabalho, é uma referência de geográfica, é de onde ele está vindo. Ele está vindo de fora da cidade
para dentro da cidade. Lembra de Judas, que quando vai se enforcar, vai para o campo do lado de fora da cidade? Então esse é o sentido do texto. Simão está vindo de fora para dentro, e Jesus está indo de dentro para fora, e os dois se encontram no meio do caminho. E o que um homem da África está fazendo em Jerusalém na Páscoa às 8 da manhã? Vou te explicar. É porque às 9 acontecia o culto. O sacrifício no templo começava às 9. Às 9 da manhã, na terceira hora do dia, o sumo sacerdote degolava o cordeiro no altar e espargia o sangue sobre as vestes de quem estivesse em volta do altar. Lembra da revelação de João no Apocalipse? João vê uma multidão subindo com a veste manchada de sangue, e João pergunta para o anjo: quem são estes com as vestes manchadas de sangue? E o anjo diz: estes são os bem-aventurados que lavaram a sua vestidura no sangue do cordeiro. O anjo está usando a linguagem do João que os judeus entendem, sabe por quê? Aguça o ouvido para isso aqui, é importante. Como é que funcionava na Páscoa? Havia o ato que os homens tinham acesso, as mulheres não podiam ter acesso a esse ato, mas os homens tinham. E todos os homens convertidos ao judaísmo, e os judeus nascidos lá, colocavam a sua roupa branca, tinha que ser veste branca, e ficavam em volta do altar. Então, quando o sacerdote matava o cordeiro, ele pegava uma esponja e espargia o sangue do cordeiro em cima da multidão de veste branca. Por isso que o anjo usa essa linguagem para falar com João. João, para você entender, do mesmo jeito que o sangue do cordeiro na Páscoa purificava os judeus, o sangue de Jesus purificou a igreja. Aleluia. Por que Simão está indo às 8 da manhã para Jerusalém na Páscoa? A gente tem que olhar para o discurso de Estevão, lá em Atos 6. Diz que no apedrejamento de Estevão havia homens da sinagoga de Cirene. Sabe o que eu aprendi? Na terra de Simão também tinha judeu convertido. Por que Simão está indo às 8 da manhã para Jerusalém? Porque ele é judeu convertido e está indo para o culto. Colocou a roupinha branquinha dele e falou: vou para o culto e vou chegar cedo, porque quanto mais cedo eu chegar, mais perto do altar eu fico. E quanto mais perto do altar eu tiver, mais sangue eu recebo. Só que ele coloca a roupa branquinha dele. Quando ele está entrando em Jerusalém, o policial olha para ele, o guarda romano olha para ele e fala: você que tem para a igreja, ajuda esse homem a carregar a cruz. Imagina comigo Simão agora, com a sua roupa de ir para o culto. Que crente coloca a melhor roupa para ir para o culto? Andando lado a lado com Jesus, todo ensanguentado, sujando a roupa, encostando no corpo de Jesus. E Simão pensando: acabou com o meu culto. Porque eu tinha que chegar com a roupa branca para receber o sangue do cordeiro no altar. E Simão pensando: acabou com o meu culto. E Deus olhando do céu dizendo: não, Simão, agora que o culto começou. Porque o sangue daquele cordeiro lá, todo ano você tem que voltar para receber. Mas o sangue desse cordeiro aqui, uma vez que ele te toca, a sua vida muda por completo. Glória a Deus. E aí nas epístolas paulinas, nas cartas de Paulo, Paulo cita Alexandre e Rufo, filhos de Simão, o sirineu. Sabe o que aconteceu? O encontro de Simão com a cruz alcançou a casa dele. Porque uma vez que eu me encontro com a cruz, a minha casa inteira é abençoada. Quem crê em palavra profética? Sua família será alcançada porque você se encontrou com a cruz. Aleluia. Aí Jesus chega na cruz, e o texto diz, no verso número 18, que crucificaram Jesus entre dois homens, dois malfeitores. E aí o verso 19, se a sua Bíblia estiver aberta, olha o que o texto diz, que Pilatos escreveu um título e colocou em cima da cruz. O que estava escrito no título? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E esse título foi escrito em 3 idiomas, grego, hebraico e latim. Por que Pilatos coloca essa placa em cima da cruz? E os religiosos ficaram revoltados. Quando eles viram a placa, procuraram Pilatos e disseram: não escreva aí que ele é rei dos judeus. Diga que ele disse que é rei dos judeus. E Pilatos falou: o que eu escrevi está escrito, não vou voltar atrás. Primeiro que não foi o próprio Pilatos quem escreveu. Quando o texto diz que Pilatos escreveu, porque ele mandou alguém escrever. Escrever na tábua. Daí vem a palavra tabelião, que a gente usa nos nossos cartórios. Quem é o tabelião? Quem escrevia na tábua antigamente. Então havia um tabelião lá, e Pilatos falou: escreve aí, ele é rei dos judeus. Por que colocava na placa esse título? Porque quem era condenado, quando estava na cruz, as pessoas tinham que saber por que ele foi condenado. Então escrevia-se o crime da pessoa em cima da placa. Homicida, estuprador, o que fosse, ficava lá em cima da placa o título. Porque quem passasse, olhasse para a cruz, tinha que saber por que a pessoa estava morrendo. Aí quando alguém passou lá e viu o nome de Jesus, por que ele está morrendo? Porque ele é rei. Porque ele é rei. Esse foi o crime dele, ser rei. Aleluia. Quando escrevia-se essa tábua, essa tabuleta, escute isso aqui,
pendurava ela no peito do crucificado. Então a pessoa ia até a cruz com aquela placa pendurada. E quando chegava na cruz, tirava a placa do peito da pessoa, que é amarrada com a corda, e colocava no alto da cruz. Agora o que eu quero que você preste atenção aqui, que foi escrito em 3 idiomas, grego, hebraico, que na verdade aqui é o aramaico, e o latim. Aramaico por quê? Porque desde que o povo foi para o cativeiro na Babilônia, no ano 606 a.C., misturou o caldeu com o hebraico, então a língua ficou um pouco misturada. Mas o fato é que em 3 idiomas está escrito Jesus, Rei dos Judeus. Por que está escrito em 3 idiomas? Augusto ouviu. O grego era a língua oficial. O Império Romano, depois que derrubou o Império de Alexandre o Grande, impôs o grego como língua oficial. Por isso que os evangelhos, o Novo Testamento foi escrito no grego. Por quê? Porque era a língua oficial. E o latim? O latim era a língua dos sábios, dos filósofos, da filosofia. Então os filósofos usavam o latim, era a língua dos sábios, dos inteligentes. Filosofia, filos, amigos. Sofia, sabedoria. Quem são os filósofos? Os amigos da sabedoria. E o aramaico era a língua do povão. É nós, estamos juntos. Então nos 3 idiomas mais falados, estava escrito lá Jesus, Rei dos Judeus. Por quê? Porque quem passou lá e leu, não vai poder dizer diante de Deus no último dia, que não sabia que Jesus era o Rei. Sabe o que eu aprendo aqui também? Sabe por que está nos 3 idiomas? Porque Deus sempre vai falar comigo de maneira que eu entenda. Deus nunca vai usar uma linguagem que eu não entenda para falar comigo. Porque se Ele falar de maneira que eu não entenda, eu não tenho direção, eu não tenho rumo. Então Deus sempre fala comigo de uma maneira que eu entenda, que é uma prova. Isaías 6. Ele vê os serafins acima do trono, o profeta, e os serafins cantam em hebraico. Kodesh, 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 Yahvé, Sabaote. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Se os serafins estivessem cantando na língua dos anjos, Isaías não ia entender. Mas os serafins cantam na língua que Isaías entende. Por quê? Porque Deus sempre fala comigo de maneira que eu entenda. Deus não vai falar comigo para me confundir. Então preste atenção, no alto da cruz tem uma placa dizendo Rei dos Judeus. Quando eu li isso aqui, sabe o que eu me lembrei? Escute, me lembrei da manjedoura. Quando Jesus nasceu, Lucas 2,7. Quando ele nasce, não tem placa na manjedoura dizendo quem ele é. Quando os pastores de Belém chegam lá, não tem uma plaquinha dizendo, olha, aqui está o rei. Não tem plaquinha dizendo quem ele é. E aí eu escrevi, ano passado, um material sobre os evangelhos, eu escrevi algo interessante lá, que a manjedoura foi a porta de entrada e a cruz foi a porta de saída. Jesus chegou pela manjedoura e saiu pela cruz. Quando ele chega, não tem placa dizendo quem ele é, mas quando ele sai... Glória! Porque não é quando eu chego que Deus mostra quem eu sou, é quando eu vou embora. Aleluia! Porque muitas vezes quando eu chego eu sou desdenhado, sou preterido, sou desmerecido, sou humilhado, sou envergonhado. Porque as pessoas julgam pela aparência, mas quando eu estou saindo, é que eles veem o tamanho daquilo que Deus fez. Então eu quero declarar, é quando você sair do ambiente, é quando você for, que eles verão o tamanho daquilo que Deus fez na sua vida. E aí Jesus chega na cruz, chega no Calvário. E quando Jesus chega no Calvário, os soldados lançam sorte sobre as vestes dele. Eu não vou entrar no pormenor. Dividem em 4 partes. A túnica, que não tinha emenda, não tinha costura, eles não dividem, não repartem, lançam sorte sobre ela. E aí, a partir do verso de número 25, Jesus olha ao pé da cruz. Quando ele olha ao pé da cruz, ele vê algumas pessoas. A mãe dele, Maria, a tia dele, mulher de Clopas, Maria Madalena e o discípulo a quem ele amava, que no caso é o próprio João. João, quando fala de si mesmo no seu evangelho, ele chama-se o discípulo a quem Jesus amava. Repare que Jesus está crucificado entre 2 ladrões. E quando ele olha para baixo, tem algumas pessoas ao pé da cruz, entre elas João. Nesse momento ele vira para João e diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Vira para Maria e fala: mãe, eis aí o teu filho. E o texto diz que João leva Maria para casa daquele dia em diante. Isso aqui é impressionante. Jesus está na cruz, está estabelecendo casa para quem está ao pé da cruz. E casa aqui não é de tijolo e cimento. Casa aqui é unidade, é família, é cumplicidade, é amor, é afeto, é carinho. É Maria que não fica sem filho, é João que não fica sem mãe. Só que quando eu li isso aqui, Vanessa, sabe o que eu me lembrei? De Lucas 9. Lembrei de Pedro de novo. Jesus no Monte da Transfiguração. Ele leva 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. E quando ele chega lá, Moisés e Elias aparecem. A glória se manifesta. Só que Pedro, Tiago e João estão dormindo.
Quando Pedro acorda, que ele vê Jesus entre Elias e Moisés, e a glória de Deus revelada, Pedro diz assim: Senhor, vamos construir 3 barracas aqui, eu quero bater barraca aqui. Não sei qual é a ideia de Pedro. Um dia eu janto na casa de Moisés, eu almoço na casa de Elias, tomo café na barraca do Senhor. Eu não sei qual é a ideia dele, que ele esqueceu da barraca dele. Mas o fato é que ele falou: quero bater barraca aqui. Por quê? Porque Jesus está entre 2 profetas, Elias, representante dos profetas, Moisés, representante da lei, e a glória está manifesta. Só que no Calvário agora, Jesus não está entre Elias e Moisés, está entre 2 ladrões. No Calvário agora não tem glória, no Calvário agora tem vergonha, tem humilhação. Por que Pedro não quis bater barraca no Calvário? Porque é assim que a vida funciona. Quando a gente está num momento de glória, de fulgor, de vitória, todo mundo quer bater barraca do nosso lado. Mas quando chega o Calvário, muita gente desaparece. Só que quando Pedro falou: vamos bater barraca aqui, Jesus falou: não, aqui não é lugar de bater barraca não, isso aqui é passageiro, isso aqui é fugaz, é só um momento. Mas para quem vai para o Calvário, ele diz: para você eu dou casa. Aleluia! Glória a Deus! Barraca é passageiro, casa é algo fixo. Deus não quer gente de momento, Deus quer gente constante. Porque quando eu sou constante, Ele firma, Ele estabelece aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu quero declarar: o que Deus tem para a sua vida não é tenda, é casa. Deus vai fixar o propósito na sua vida. Isso aqui é profético. Não será sazonal, não será de momento que você vai viver. Hoje está bom, amanhã está ruim. Não, Deus está dizendo: estou fixando, é casa, é algo fixo. Estou colocando pessoas certas do seu lado, na hora certa, para tudo dar certo. Fique tranquilo, Deus está no controle da situação. Aleluia. Jesus diz: olha, para vocês é casa. E aí, a partir do verso 28, diz que depois que ele faz isso, Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E aí o soldado não dá água para ele. O soldado molha uma esponja no vinagre e coloca na boca dele. Se você ler Mateus 27, a partir do verso 34, você vai descobrir que ele não ingeriu o vinagre, ele só experimentou. Esse vinagre aqui era um entorpecente para poder causar uma espécie de anestesia, para quem estivesse lá não sentisse tanta dor. E Jesus não quer aliviar nada do propósito. Então, quando ele percebe que é vinagre, ele não ingere, ele só experimenta. Mas o fato é, onde eu quero frisar, é que Jesus virou para o soldado e disse: eu tenho sede. E o cara não deu água para ele, o cara deu vinagre. Escute isso aqui: por 2 vezes nos evangelhos, Jesus pediu água, e as 2 vezes negaram água para ele. Em João capítulo 4, ele passa no poço de Jacó, se encontra com a samaritana e fala: tenho sede. A mulher diz: como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Ele disse: se você soubesse quem está te pedindo, era você quem pedia, eu te daria uma água viva, que faz de você uma fonte. E aí você lê o texto de João 4 depois com calma. No final do texto, a mulher larga o cântaro e vai para Samaria chamar os seus amigos. O texto começa e termina e diz que ninguém dá água para Jesus. Ele continua com sede. Só que ele falou para a mulher: me dá da sua água, que eu faço de você uma fonte. E para o soldado aqui, ele também pede água, e o soldado não dá, o soldado dá vinagre. Então, as 2 vezes que Jesus pediu água, negaram. Só que tem um detalhe interessante. João 19:34. Depois que Jesus entrega o Espírito ao Pai, o verso 34 diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando o soldado furou Jesus, o que saiu dele? Sangue e água. Então, o que ele pediu, ele estava cheio para dar. Ele pediu para a mulher: me dá da sua água, que eu faço de você uma fonte. Ele está pedindo para o soldado água, porque ele quer derramar da água dele sobre a vida do soldado. Um dos nossos erros é achar que quando Deus nos pede alguma coisa, Ele quer o que a gente tem. Deus não quer o que a gente tem, porque o que a gente tem, Ele já tem. A gente só tem porque foi Ele quem deu. Quando Ele nos pede alguma coisa, é porque Ele quer dar muito mais daquilo que Ele está pedindo. Aleluia. Glória a Deus. E eu não estou falando só de finanças, não, pode ser muita coisa, pode ser dom, talento, tempo, qualquer coisa que você investir no reino de Deus, Ele está disposto a derramar muito mais sobre a sua vida. Ele está disposto a fazer muito mais por você. Isso aqui é profético, aquilo que você tem dado a Deus, Deus derramará muitas vezes mais sobre a sua vida. E aí, para nós concluirmos, o verso 30 diz que quando Jesus percebeu que estava tudo que estava escrito, ele havia feito,
ele diz, está consumado. Então ele inclina a cabeça e entrega o Espírito ao Pai. Eu queria só, sem querer ser chato, se você puder me ajudar. Jesus diz, está consumado. Eu começo, você termina. Jesus disse, está consumado. Então guarde o que eu vou lhe dizer. Deus é especialista em consumar obras. Deus é especialista em consumar. Não é consumir. Consumir é dar fim, é dar cabo. Consumar é concluir. Ele é fogo consumidor, mas ele também é Deus consumador. Ele é Deus que consuma a obra. Deus que conclui a obra. Então, verdade é que por 2 vezes diz que o que ele fez foi para cumprir as Escrituras, para consumar o que estava escrito. Quando os soldados dividiram as vestes deles, cumpriu-se o Salmo 22, 18. Quando ele pediu água, cumpriu-se o Salmo 69, 21. Tudo que ele faz é para consumar, para concluir o que já estava escrito. É verdade. E quando ele diz aqui, está consumado, ele está concluindo. Aguça o ouvido por isso aqui, a gente já vai orar. Deus é especialista em consumar coisas. Eu quero falar de 3 consumações de Deus, rapidinho. 3 coisas que Deus consumou, que envolvem toda a humanidade. Aí não é só crente, não é só ímpio, é todo mundo. Rico, pobre, qualquer um está incluído nessas 3 consumações de Deus. Primeira coisa que Deus consumou, está lá em Gênesis 2, verso 1 e 2. Deus consumou a obra da criação. Tudo que você conhece de ser biológico, de fauna, de flora, tudo que você imaginar, só existe porque Deus consumou, Deus concluiu. Eu gosto muito de estudar física, embora não seja a minha área, mas eu gosto muito de estudar sobre física, eu gosto muito de estudar sobre alguma coisa referente à ciência. E aí, um dos homens mais inteligentes do século, Stephen Hawking, morreu tem uns 2 anos. Um cientista brilhantíssimo, que é tido como substituto de Einstein. Você vê o nível de inteligência do homem. Stephen Hawking acreditava na teoria do multiverso. Como assim? Ele não acredita que é um universo só que existe. Ele acredita que tem vários universos. Então é multiverso, vários universos. E eu acredito que isso não confronta nada com a Bíblia. Por quê? Porque quantos universos tiverem, Deus preenche com a glória dele. Um universo só não é capaz de segurar a glória de Deus, de manter a glória de Deus. Então quantos universos tiverem, Deus preenche todos. O fato é que Stephen Hawking acreditava na teoria de multiverso. Agora escute, desses multiversos, nós vivemos em um universo desses multiversos. Desse universo que nós vivemos, existem 2 trilhões de galáxias. Desses 2 trilhões de galáxias, nós moramos em uma, na Via Láctea. Na Via Láctea que nós moramos, existem 100 bilhões de estrelas. Dessas 100 bilhões de estrelas, o Sol é uma. Dessa uma estrela, entre 100 bilhões e 2 trilhões de galáxias, existem 8 planetas que giram em torno dessa estrela chamada Sol. Desses 8 planetas, só um não está tão perto do Sol para queimar, e nem tão longe para congelar. A Terra. Só nesse um planeta, entre 8, em volta do Sol, que é um entre 100 bilhões, em 2 trilhões de galáxias, só aqui existe um elemento composto por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, água. Sabe por que no meio disso tudo só aqui tem vida? Porque Deus começou e terminou. Deus não deixou nada pela metade. Só aqui tem vida. Porque Deus começou e Deus terminou. Fósforo 14 que compõe o corpo humano. Inclusive dá para datar os fósseis. Tudo que o nosso corpo precisa, a terra produz. Todos os nutrientes que o seu corpo precisa para sobreviver, a terra produz. Não há uma vitamina, não há um mineral, não há nada que seu corpo precisa que a terra não produza. Escute, irmão, se não tivesse comida industrializada, nós viveríamos do mesmo jeito e até melhor. Por quê? Porque tudo que o corpo precisa, a terra produz. E por que a terra produz? Porque Deus começou e terminou. Aleluia. Deus não deixou nada para o homem completar na sua criação. Ele começou e terminou. Sabe por quê? Que mesmo em plena pandemia você ainda consegue respirar oxigênio? Porque Deus começou e terminou. Primeira coisa que Deus começa e termina, a obra da criação. Segunda coisa que Deus começa e termina, a obra da salvação. João 19:30. O que Jesus diz na cruz? Está consumado, está feito. Lembrando Apocalipse 13:8, o Cordeiro já está morto antes da fundação do mundo. No Calvário só se concluiu isso aqui. Esse é o plano de Deus. Ele começou, e terminou. Deus não deixou nada para o homem completar na sua criação. Ele começou e terminou.
É aqui que está a diferença do evangelho para as religiões. Aguça o ouvido. Na cruz Jesus disse, está consumado, está feito. É aqui que está a diferença. Porque as religiões dizem, faça para ser salvo. O evangelho diz, está feito, acredite. Eu só preciso crer. Crer com o meu coração e confessar com a minha boca, porque a obra já está feita. Eu não preciso ir para a cruz para morrer, para ter salvação. Ele já morreu no meu lugar e concluiu a obra. Eu só preciso crer, você só precisa crer. Essa é a diferença do evangelho. Enquanto muitos dizem, faça para ser salvo, o evangelho diz, já está feito, é só acreditar, é só crer. A obra da salvação está consumada. Terceira e última coisa que envolve toda a humanidade. Apocalipse 16, verso 17. João, ainda no seu arrebatamento na ilha de Patmos, João vê no capítulo 16 que os anjos derramam as taças da ira de Deus. E quando João vê que o sétimo anjo derrama a sétima taça da ira de Deus, João diz que quando o anjo derrama a taça sobre a terra, as nações estremecem, as ilhas desaparecem, terremotos inimagináveis acontecem, coisas terríveis aos olhos humanos acontecem. É a ira de Deus sendo derramada. E quando o anjo derrama a sétima taça da sétima ira, a sétima taça da ira de Deus, sai uma voz debaixo do trono e diz, está feito. Deus começou a obra da criação e concluiu. Deus começou a obra da salvação e concluiu. Deus começou o juízo e vai concluir. Aleluia. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui nessa tarde? Se Deus começou a criação e terminou. Se Deus começou a salvação e terminou. Se Deus começou o juízo e vai terminar, o que você acha que Ele vai deixar pela metade na sua vida? Se Ele começou, Ele vai concluir para a glória do nome dEle. Isso é profético, eu quero liberar sobre a sua vida. A obra que Deus começou, Ele vai concluir. A obra que Deus começou, Ele vai terminar. Pega para você aí, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu casamento. Eu não sei em que área, mas se Deus começou, Ele vai terminar. Talvez haja pessoas aqui essa tarde fazendo uma introspectiva e pensando, será que vai dar para concluir? Será que com essa pandemia, será que com essas dificuldades, será que com essas intempéries, será que com esses percalços, vai dar para terminar a obra? E Deus está dizendo para você, se eu comecei, eu vou concluir aquilo que eu comecei na sua vida. Deixa eu liberar essa palavra sobre você, vai. Eu declaro, haverá consumação de obra na sua vida. Haverá consumação de obra na sua casa. Eu não sei qual projeto você engavetou, como a Vanessa disse aqui que havia engavetado, mas está chegando a hora de Deus concluir aquilo que Ele começou na sua vida. Está chegando a hora dele consumar a obra, dele concluir. Não vai ficar nada pela metade. Tem mais, a glória da última casa será maior do que a da primeira. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Eu declaro em nome de Jesus consumação de obra na sua vida. E assim seja em nome de Jesus. Curva sua cabeça que eu vou orar com você. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. O Senhor conhece os seus filhos. A obra que está em andamento. Quantas vezes o diabo tenta implantar na nossa mente que a obra não será completa. Quantas vezes o diabo tenta implantar na nossa mente que não vai dar certo. Quantas vezes Satanás tenta implantar na nossa mente que não vai ter como fazer. Mas hoje, através da sua palavra, o Senhor nos mostra que tu és especialista em consumar obras. Eu quero declarar, consuma a obra na vida do teu filho, da tua filha. Consuma, Pai, a obra de libertação, de transformação, na família, nos sonhos. Quantos sonhos engavetados. Quanto projeto parado por causa das dificuldades da vida. Mas hoje o Senhor nos revela pela sua palavra. Eu sou Deus que concluo aquilo que eu comecei. Deus, eu declaro em nome de Jesus, esse ano será um ano de conclusão de obras. Gente aqui testemunhará até 31 de dezembro o tamanho da obra que foi concluída. Outros aqui testemunharão em setembro, ainda é só o primeiro dia do mês, mas haverá conclusão